O ser humano é um mistério a ser desvendado. Provavelmente você já se fez a famosa pergunta: quem sou eu? Pois de fato chegamos à existência sem quase nenhum tipo de saber, a não ser aqueles que instintivamente já estão despertos em nós. A profundidade dessa questão é tão fundamental que é tida como uma das principais angústias humanas, fazendo parte das grandes questões existenciais que enfrentamos. Ao longo da história, muitos povos e civilizações tentaram dar uma resposta a essa pergunta, e ainda hoje nós também tentamos encontrar a chave para resolver de vez essa indagação. Os homens e mulheres do passado buscaram saber o que era o ser humano através de suas crenças. Na Idade Média, por exemplo, essa pergunta seria respondida de forma religiosa. O ser humano seria uma criação divina. Para os astecas, os seres humanos seriam uma criação divina, e já existiram outros tipos de humanidade, projetos mal-sucedidos que foram destruídos por seus criadores. No mundo atual não é diferente, e utilizamos nossas crenças e convicções como base para dar essa resposta. A diferença, talvez, esteja em nossa capacidade analítica, fruto do método científico e da tecnologia, que conseguem aprofundar e explicar a forma como funcionamos. Frente a isso, o que uma pessoa do nosso tempo, instruída pelo olhar científico, responderia quando questionada sobre o ser humano? Provavelmente sua resposta falaria sobre como o ser humano é uma obra-prima da biologia, uma máquina biológica em pleno funcionamento. Talvez explicaria como todas as partes do organismo se estruturam e estão conectadas, mostrando assim uma perfeita harmonia entre as células, tecidos, órgãos e sistemas. Mais que isso, certamente falaria dos genes e de como nosso organismo é, na verdade, um corpo que evolui através de gerações. Se restringirmos o ponto de vista desse interlocutor apenas a isso, ele poderia dizer que o ser humano é, em resumo, um grande organismo que se estrutura e é definido pela sua carga genética e nada além disso. Essa é uma visão puramente biológica sobre o ser humano, e pretendemos aprofundá-la para compreender melhor o que a biologia, em particular a genética, nos tem a dizer sobre nós mesmos. Para tanto, precisamos conhecer a genética e o que são os genes. Primeiramente, devemos entender que a genética é um ramo da biologia e que se debruça sobre a transmissão de informações entre uma geração e outra, o que chamamos de hereditariedade. Esse amplo estudo foi desenvolvido inicialmente por Gregor Mendel, um botânico do século XIX, que, observando a falta de explicação para o fenômeno da hereditariedade, passou a estudá-la. Mendel queria entender como uma característica de uma planta ou animal era passada para a próxima geração e para isso resolveu fazer experimentos. Ele observou que a hereditariedade não era fruto do acaso, de um sorteio das características que seriam passadas para as futuras gerações, mas que existia uma verdadeira hierarquia lógica por trás de toda a construção desses novos seres vegetais e animais. Assim nascia a genética e as leis de Mendel. Com as descobertas de Mendel, passou-se a investigar essas mesmas leis dentro dos seres humanos. Graças a esses estudos, que a cada dia aprofundam-se ainda mais em suas descobertas, sabemos a razão de algumas pessoas nascerem com o sexo masculino e outras com o sexo feminino, a probabilidade disso ocorrer, além de entendermos o porquê de sermos tão parecidos fisicamente com nossos pais, tios e avós. Ainda somos capazes de descobrir doenças que são passadas de geração em geração, as famosas doenças hereditárias. Tudo isso ocorre graças aos estudos genéticos, e o pilar de sustentação de toda essa ciência está nos genes. Os genes são um segmento molecular do DNA que tem por finalidade a transmissão dessa carga hereditária. É graças a essas pequenas estruturas, contidas em todas as nossas células, em cada uma delas, há cerca de 25 mil genes, que o nosso corpo herda as características, boas ou ruins, dos nossos antepassados. Dadas as comprovações da genética, o senso comum atual acabou aceitando que a resposta para a pergunta "quem sou eu?" é de fato uma questão biológica. Seríamos, portanto, uma cópia dos nossos pais, que foram cópias de nossos avós, e estamos fadados a transmitir nossos genes aos nossos filhos, sendo eles apenas mais um elo dessa infinita cadeia que chamamos de humanidade.
Apesar de apresentarem uma grande força atualmente e não queremos negar a validade da genética enquanto ciência, é preciso pensarmos que o ser humano é muito mais do que um corpo biológico. É fato que herdamos de nossos antepassados uma série de características, tanto biológicas como também de cunho moral e psicológico, mas não podemos estar totalmente presos a elas, nem muito menos achar que somos, de fato, somente tais aspectos. É evidente que não podemos mudar nossa condição biológica. As doenças e benesses que herdamos estarão conosco e cabe a nós tratá-las com justiça. Apesar de ser possível realizar plásticas e cirurgias para mudar nossa condição física, nossa condição biológica é imutável e os genes são a prova disso. Nesse ponto, levanta-se uma questão importante que devemos refletir. Se a biologia determina a condição de ser humano, logo, podemos conhecer nosso futuro e saber o que seremos somente através desses aspectos biológicos? O valor dessa pergunta está mais no que fica implícito do que na resposta que ela necessita. Vejamos da seguinte maneira: aceitemos por um momento que, de fato, somos seres biológicos e que a genética é capaz de apontar as doenças que vamos possuir, como seremos e etc. Com o avanço da ciência, e hoje já sabemos que é possível, será que poderemos criar um ser humano perfeito, colocando as condições genéticas ideais a partir da manipulação e combinação antes mesmo da formação daquele ser? E se assim o fizermos, podemos dizer que o futuro dessa pessoa está determinado? Se estiver determinado, então ela perdeu a liberdade e sua condição de alterar as decisões de sua vida? Podemos perceber que aceitar os fatores genéticos como únicos na constituição do ser humano pode ser um problema, visto todas as questões que podem se abrir como no exercício ditado. Por isso, entendemos que não. O ser humano não é somente uma reprodução genética dos seus antepassados, herdando qualidades e debilidades em um eterno evolucionismo. Para além dos aspectos físico e biológico, somos dotados de autoconsciência, ou seja, podemos pensar e saber que pensamos, e, consequentemente, formar a nós mesmos enquanto indivíduos. O componente da razão é, sem dúvida, o diferencial que nossa espécie possui para não sermos escravizados pelas condições ao nosso redor, pelo nosso próprio organismo. Assim, podemos entender que o nosso corpo é, de fato, uma máquina biológica praticamente perfeita, mas sua finalidade não pode ser apenas funcionar. O que somos, portanto, está bem acima das nossas capacidades biológicas, e assim sendo, não devemos entender a vida humana como pré-determinada pelos genes que carregamos. Estes nos darão o ponto de partida, mas jamais poderão ser a nossa finalidade. Se assim o fosse, poderíamos identificar uma pessoa boa só por sua genética, e sabemos que isso não ocorre. Para além das condições pré-definidas por nossa biologia, está o componente moral que se constrói não por meio de cadeias de DNA, mas por uma educação verdadeiramente humana. Nesse sentido, podemos formar seres humanos perfeitos a nível biológico, mas só isso jamais fará dele um ser humano bondoso, generoso, autêntico. As virtudes humanas, aquilo que o filósofo grego Aristóteles chamava de a verdadeira felicidade humana, só pode ser atingida a partir de um processo consciente de formação moral. Portanto, a pergunta "quem sou eu?" ainda continua em aberto e provavelmente seguiremos tentando respondê-la até o fim de nossa existência. A humanidade é um maravilhoso mistério e só pode ser entendida quando mergulhamos no nosso verdadeiro ser. Este, ao que tudo indica, não pode ser visto pelas lentes de um microscópio, apesar de estar contido em cada uma de nossas células. Para descobrir esse mistério, teremos que abrir nosso coração e olhar para nossa alma, nosso componente capaz de unir o céu e a terra, o corpo e a mente, e que consegue entender o mundo sutil que existe detrás da materialidade objetiva do mundo real.